Então, o objetivo desse vídeo é você entender como funcionam as equações do movimento, para o movimento constante ou para o movimento variável. Essas equações elas servem como uma espécie de previsão que você possa fazer sobre o que vai acontecer com o movimento em função das condições iniciais dele. Então, por exemplo, se você conhece o tipo de movimento que ele tem, se a velocidade é sempre a mesma ou não, e a gente tiver algumas condições iniciais, por exemplo, a velocidade que ele tem e o tempo que ele se movimentou, a gente consegue determinar o quanto ele se deslocou. Se a velocidade não for constante, a gente consegue também fazer previsões de saber qual é a velocidade que ele vai ter ou onde ele vai estar. Tudo isso em função de algumas equações. Então, o objetivo desse vídeo é você compreender como utilizar essas equações e o que cada termo da equação corresponde, tá? Vamos começar então pelo movimento retilíneo uniforme, aquele em que a velocidade é constante, ou seja, ela não muda, isso quer dizer que não tem aceleração. Então vamos ver. Essa equação já foi mostrada anteriormente para você. Em vídeos, 2 ou 3 vídeos anteriores, a gente viu a velocidade média, que ela é uma relação entre o deslocamento e o tempo. Mas a única diferença que eu vou tratar essa equação agora é que ao invés de uma fração eu vou ter uma multiplicação. Como assim? Eu vou pegar esse termo do tempo e vou passar para o outro lado. E aí eu vou acabar com deslocamento igual a velocidade vezes o tempo. Qual a diferença de fazer esse tratamento? Aqui a gente vai ter o que a gente chama de função horária. O que isso quer dizer? Quer dizer que em determinado tempo, sabendo o valor da velocidade, você descobre o quanto ele se deslocou. Então, é uma maneira de você prever aonde ele vai estar depois de determinado tempo. Acompanhe aqui, o deslocamento é d, a velocidade média é v e o tempo é t. Como isso funciona? Se você sabe que esse movimento é um movimento de velocidade que não muda, que ele é constante, logo, as únicas coisas que podem mudar são o deslocamento e o tempo. Por isso que a gente chama de função horária da posição. Porque se você conhecer a velocidade, para qualquer tempo, você vai descobrir aonde ele vai estar, o quanto ele se deslocou, certo? Mas isso você tem que fazer lembrando que se as unidades forem de metro ou quilômetro, isso vai acarretar em a velocidade precisar ser em metro por segundo ou quilômetro por hora e o tempo em segundo ou hora. Veja, você pode ter quilômetro por segundo, você pode ter metro por hora, você pode ter centímetro por segundo. O que você tem que observar é se a sua velocidade está numa unidade, as outras, o deslocamento e o tempo, precisam estar na mesma escala de unidade. Então, se a sua velocidade está em quilômetro por segundo, por exemplo, o teu deslocamento precisa estar sempre em quilômetro e o teu tempo sempre em segundo. Por quê? A equação vai aceitar qualquer valor. Se você botar lá 100 km por segundo de velocidade, o cálculo que vai ser feito vai ser baseado em termos de quilômetro e segundo. Então você precisa ter muito cuidado com isso das unidades, observar bem as unidades. Num próximo vídeo a gente faz exercício sobre isso e eu exemplifico melhor essa situação. Então, essa é a função horária da posição para o movimento de velocidade constante. Para que ela serve? Para você, conhecendo duas variáveis, poder determinar a terceira. Isso significa que você pode prever, baseado na velocidade, onde ele vai estar se você supor um tempo. Ou você pode, conhecendo velocidade, sabendo onde ele está, prever quanto tempo ele levou para chegar lá. Ou ainda, se você tiver o deslocamento e o tempo, descobrir qual é a velocidade que ele tem. Lembre-se que isso tudo é para o tempo que passou para ele estar naquela posição, ou com aquela velocidade passado tanto tempo, ele chega naquela posição, ou
passar com essa velocidade, ele está nessa posição, levou quanto tempo para chegar lá. As três variáveis, elas se relacionam. Só que isso só funciona para velocidade constante. Se a velocidade não for constante, aí nós temos que observar outra situação, que é adicionar a aceleração. Como a gente faz isso? Bom, se a gente fizesse isso como a gente fez com a equação da velocidade média, que é simplesmente pegar o tempo e jogar para o outro lado, a gente vai acabar com essa expressão. Mas veja só, o que a gente falou sobre variação de velocidade, que é pegar a velocidade final menos a velocidade inicial. Lembrando aqui que tem duas velocidades, porque se tem aceleração, tem mudança da velocidade. E se tem mudança da velocidade, você vai ter dois valores de velocidade. Se eu só rearranjar essa expressão e passar a velocidade inicial para o outro lado, eu vou acabar com V igual a V0 mais A vezes T. Tá? Essa é uma função chamada de função horária, relacionando o tempo, só que em vez de posição, agora com velocidade. Então, essa expressão ela serve para você determinar qual será a velocidade desse corpo que está se movimentando, se, conhecendo o valor da velocidade inicial e o da aceleração, você indicar um tempo que se passou. Então, aqui, se você tem uma condição em que o corpo está acelerando, depois de quanto tempo ele vai ter que velocidade? Essa é a ideia dessa expressão, chamada função horária da velocidade. Ela também segue a mesma ideia da outra equação, né? Ela tem uma velocidade final, V, a velocidade inicial, que a gente chama de V0, a aceleração A e o tempo T, que também devem respeitar as unidades. Então, se as velocidades forem metro por segundo ou quilômetro por hora, a aceleração, como a gente viu naquele vídeo, é metro por segundo ao quadrado ou quilômetro por hora ao quadrado, certo? Ou seja, o quadrado ali diferencia se é velocidade ou aceleração, e o tempo em segundos ou em hora, ok? Só que essa expressão, ao contrário da velocidade média, da velocidade constante, ela não nos dá a posição, ela nos dá a velocidade, ou seja, que velocidade ele vai ter depois de tanto tempo. E se eu quiser saber qual é a posição? Se eu quiser saber qual é a posição, ou seja, qual é o deslocamento real que aconteceu, eu precisaria fazer uma matemática, uma álgebra aqui que para vocês do nono ano não vai servir muito ficar sabendo como acontece, certo? Basta dizer que eu vou pegar essa expressão aqui da velocidade, da função horária da velocidade e juntar com a função horária da posição. E aí eu vou acabar com isso aqui. Eu vou acabar com esse termo, que você já conhece, que eu acabei de mostrar, mais esse termo aqui. Deslocamento é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Pode assustar, mas ele tem a mesma ideia dos outros termos, tá? Tem que trabalhar sempre com a mesma unidade. E como é que a gente chama essa expressão? De função horária da posição, só que aqui para o movimento variado, ou seja, quando a aceleração existe e a velocidade muda com o passar do tempo. Veja só que interessante, se a aceleração for zero, ou seja, a velocidade for constante, esse termo aqui, o A, ele vai ser zero. E aí aquela parte do 1/2 vezes 0 vezes t quadrado vai dar zero e eu vou acabar com deslocamento igual a velocidade vezes tempo. Ou seja, essa expressão só serve para a aceleração. Se você estiver tratando de um problema com velocidade constante, essa expressão você pode até usar, mas quando você botar a aceleração zero, você vai acabar com a expressão da função horária da posição para o movimento constante. Essa é a função horária da posição para o movimento variado. Então, essa expressão só serve para ter quando tem a aceleração. A outra expressão, que é a expressão da velocidade, ela só serve para quando tem a aceleração, porque se a aceleração for zero,
Como você pode ver aí na tela, se a aceleração for zero, a aceleração vezes o tempo vai dar zero, então a velocidade final é igual à velocidade inicial, o que significa dizer que a velocidade é constante. Ou seja, essas duas últimas expressões que eu mostrei para você, elas só servem para velocidades variadas, ou seja, velocidades, movimentos que tenham aceleração. Essas duas expressões só servem com aceleração. No próximo vídeo, nós vamos fazer alguns exercícios para que vocês possam verificar como se deve resolver problemas que envolvam essa situação de velocidades variáveis e de eu precisar saber onde vai estar o corpo com tal velocidade, enfim, usar as expressões do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo variado. Usar as expressões das funções horárias da posição e da velocidade. Então, até o próximo vídeo. Valeu!